Prontinho, meninos. Obrigado, Pri. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos para o segundo dia da nossa oficina. E, primeiramente, vamos verificar tudo que a gente fez, né, na semana passada. Então, vou compartilhar minha tela aqui. Só um momentinho. Então, vamos lá. Na aula passada, nós aprendemos a criar o nosso projeto usando o Expo. Entendemos os 3 fundamentos básicos do React Native, que são os componentes, as propriedades e os estados. Iniciamos o nosso projeto com a criação da landing page, junto com a importação das fontes, as estilizações no padrão do React Native, a criação das rotas e também importar as fontes de um jeito mais tranquilo de trabalhar. Então, primeiramente, para quem não conseguiu acompanhar até o fim na aula passada, ou para quem quiser continuar o projeto do jeito que paramos, então vamos começar vendo um pouquinho de Git. Eu subi o projeto da semana passada aqui no meu Git, então se alguém quiser dar um Git clone aqui, ou pode vir aqui e clicar em Download Zip para poder ter o projeto na máquina. Não sei se alguém vai querer copiar o projeto. Acho que baixando o zip, entrando nesse link que eu enviei, vindo aqui em Download Zip, seja o jeito mais fácil. Mas para quem preferir, também dá para fazer pelo Git clone. Então, não sei se alguém vai querer fazer isso, mas pelo Git clone, a primeira coisa que vamos fazer é escolher a pasta onde vamos colocar nosso projeto. Eu vou criar uma pasta aqui chamada oficina Git, por exemplo. Criei a pasta e agora eu vou dar um cd oficina Git para eu poder entrar dentro dessa pasta. Aqui dentro eu posso dar o comando git clone e como eu já tinha dado esse comando antes para testes, ele já me dá aqui o link da onde que eu tenho que baixar. Mas para vocês que ainda não tem, é só vir aqui, por exemplo, no HTTPS, clicar aqui na pastinha para ele copiar, vir aqui e dar um Ctrl V. E aí ele vai clonar o projeto do Git. Alguém vai fazer esse processo de clonagem? Que aí a gente espera um tempinho. Ou posso continuar? Pode continuar? Beleza. Então, só para dar um exemplo, não sei se alguém está fazendo desse jeito, eu vou vir aqui e ele clonou, se eu dar um ls, eu vou ver aqui, ele clonou o nosso projeto. Então, eu vou ter que dar um cd canção para poder acessar a pasta do projeto. E aqui dentro eu vou dar um code ponto para ele abrir o meu projeto no Visual Studio Code para eu poder trabalhar com esse projeto. Então, agora aqui dentro eu tenho todo o projeto desenvolvido na semana passada. Só que se, para quem estava aqui acompanhando a aula passada, eu não posso vir aqui, abrir o meu console e dar um yarn start para iniciar o servidor. Isto porque, se a gente reparar, não temos a pasta node modules aqui, que é onde todas as dependências do nosso projeto são instaladas. Só que isso é fácil de resolver porque quando a gente começou o projeto, nós instalamos o yarn, que ele é um gerenciador de pacotes. Então, se eu vir aqui no console e digitar yarn install, ele vai instalar todas as dependências que a gente deixou declarada no lock. Então, toda vez que a gente dava um yarn add, ele colocava para a gente qual que era o pacote que a gente ia precisar usar no futuro. Então, aqui eu estou dando um yarn install para ele instalar todas as dependências e garantir que esse projeto vai rodar. Agora, com o meu projeto feito, né, que ele já está pronto para poder rodar, eu vou iniciar o servidor com o yarn start, da mesma forma que semana passada. Eu vou aumentar um pouquinho a letra aqui para ficar mais fácil de ler. Então, eu dei um yarn install, ele instalou todas as dependências, deixa eu fechar esse VS Code aqui. Ele instalou todas as dependências, e agora eu dei um yarn start para ele iniciar o meu servidor. Com o meu servidor criado, eu vou colocar run on Android device, porque eu estou usando um emulador aqui. Mas quem tiver no celular é só escanear o QR Code ou copiar o código aqui. Aí ele vai abrir o programinha para mim. Mas eu estou usando o LAN aqui porque eu estou usando o emulador. Como os dois estão na mesma rede obrigatoriamente, eles funcionam bem.
Porém, para vocês que estão no celular, pode ser melhor usar o túnel, porque ele garante uma conexão um pouco mais estável também, e às vezes o LAN não funciona para mim usando um celular dedicado. Então aqui foi onde nós paramos na aula passada, que foi a criação da landing page junto com o botãozinho, mas ainda nada aqui funciona de verdade. Então, para a gente partir para o código de verdade, vamos começar gerando uma pasta nova aqui na Screens, da mesma forma que a gente fez pela landing page, só que dessa vez vai ser a nossa tela Home. Por que Home? Home é o nome e exemplo que a gente deu aqui no Figma nosso, em que essa página aqui se chama Home. Então nós vamos fazer ela aqui. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser gerar um index.jsx e aqui dentro da home ainda, eu vou criar também um styles.js, com esses dois arquivinhos, no mesmo padrão que a gente fazia nas aulas passadas. E aí, dentro do styles, eu gosto de começar pelos styles porque é mais fácil de cometer alguns erros. A primeira coisa que a gente tem que fazer no styles é poder importar o style sheet do React Native para a gente poder criar os nossos estilos, porque aqui ele não funciona com CSS. E aí a gente cria o const styles, chamando style sheet, o seu método create e passando um objeto para ele. Aqui no caso a gente ainda não vai trabalhar com ele, mas eu já vou deixar criado porque depois é chatinho os erros que fica dando quando errou a criação dele. Então, se alguém quiser o código, esse é o código padrãozinho dos styles. Não sei se vocês estão fazendo o projeto junto, só vendo a oficina. Não sei se vocês querem que, tipo, eu dê um tempinho para copiar. Hum, então agora na home eu vou criar aqui a nossa tela em si, né? Fazer então importar o React do React, para que a gente está trabalhando com o Native, então é obrigatório importar o React, que é, digamos assim, o pai dele. E aí aqui podemos criar o nosso componente que é a nossa tela. Então, export default function. E eu vou dar o nome dela de home, porque é o jeito que geralmente eu dou o mesmo nome da pasta. E aqui eu posso pôr um return. Deixa eu mandar isso daqui. E aí, para evitar erros depois, eu já vou importar os styles from.styles. Às vezes eu prefiro fazer isso daqui manualmente, porque como no nosso código a gente cria em todas as páginas sempre um index e um styles, pode ser que por algum errinho... Entendi, tranquilo. Então eu vou acelerar um pouquinho mais. Eu vou mandando aqui no chat, explicando o conceito, e aí eu vou acelerando um pouquinho mais na hora de digitar. Então, voltando aqui, por que eu gosto de fazer o import manual? É porque é o seguinte, como várias páginas e componentes têm um index e um styles, pode ser que o código confunda e ele importe, vamos supor, o styles da landing page. Então pode ser que ele dê algum errinho chato porque ele está tentando usar uma estilização que um componente não suporta. Então agora com ele importado, vamos começar a fazer a nossa tela home em si. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser importar a scroll view do React, aqui importei errado, do React Native. Mandar esses dois aqui no chat. E a primeira coisa que eu vou fazer é importar eles e usar eles. Usar essa scroll view. O que é scroll view? Na aula passada, nós vimos o componente view, que ele é como se fosse a div do HTML. Então, ele vai, digamos, demarcar um espaço para eu poder trabalhar dentro dele. A scroll view nada mais é que uma view normal, porém ela nos permite dar o scroll. Então, a gente pode exibir várias informações em um único componente. Essa scroll view, eu já vou dar digamos, um nome. Eu sempre gosto de pôr o style já que eu crio o componente, porque uma vantagem é que o React Native ele não dá erro para a gente, e a segunda vantagem é que serve como se fosse um nome, mesmo ele sendo
o mesmo componente, né, o mesmo elemento que eu importo, ele vai ter sempre um nomezinho diferente. Então ajuda a identificar. Como ela é a view mais o elemento, né, uma view mais externa ao nosso código, eu vou dar o nome dela de container. É meio que um padrão quando a gente tem uma view, uma div externa, a gente chama ela de container. E aí aqui dentro, vamos criar a nossa barra de pesquisa, que será essa daqui. Por que que eu vou fazer ela ali dentro da tela home e eu não vou fazer um componente externo? Porque é o seguinte, se avaliarmos todas as telas que temos no nosso projeto, essa barra de pesquisa aqui, ela é única da tela home, nenhuma outra tela usa ela. E como o código dela vai ser pequeno, não compensa a gente componentizar e ter, digamos, a dor de cabeça de ter que trabalhar com partes do nosso código separado, sendo que ela só é útil aqui. Então eu vou voltar aqui e eu vou criar a nossa search bar. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar um comentáriozinho chamado search bar, só para dar para saber, digamos assim, na onde que começa ela. Agora, vamos criar realmente ela. Então eu vou vir aqui e declarar uma view. Só que eu preciso importar essa view, porque eu não posso usar um elemento que eu não importei, senão ele dá erro. Então eu venho aqui e importo a view do React Native. E aqui, nessa view, eu vou dar um style para ela, que vai ser o styles.searchBar. Dentro dessa view, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter dois elementos, né? Esses dois elementos vão ser o nosso canson text, que a gente criou na aula passada, e o botão de pesquisa. Então, vamos vir aqui e vamos importar o canson text. Import canson text from. A gente criou ele e colocou no components. Então, aquela mesma lógica. Eu tenho que sair dessa pasta, então eu tenho que sair uma, duas na screens, e aí eu já vou estar na reta dos componentes. Então, eu vou dar ponto, ponto, barra, eu saio uma página, e aí eu dou ponto, ponto, barra, e eu saio da screens. Aí eu entro em components e canson text. Com o canson text importado, eu posso usar ele. Então, eu vou vir aqui, canson text, chamar ele. Só que quem se lembra da aula passada, a gente passa propriedades para o nosso canson text. As propriedades são as seguintes. Primary, que é a cor principal dele, que no nosso caso vai ser preto, porque o texto lá é preto. E secondary, que é a cor secundária, mas no nosso caso é a cor do pontinho aqui. Então a gente vai por white, que é o que está aqui no nosso Figma, preto e branco. E também temos que passar para ela o tamanho, que vai ser 24. Dessa forma, já vamos ter o textinho aqui, não muito estilizado, mas já vamos ter ele ali. E agora, vamos criar, né, o nosso botãozinho de pesquisa. Para isso, eu vou começar importando do React Native o Touchable Opacity, que é o botãozinho que eu gosto de usar. Ele não é literalmente um botão, ele na verdade é um elemento clicável, mas eu chamo de botão que eu acho que fica mais simples de entender. E dentro do Touchable Opacity, se a gente reparar, nós não temos um texto para ser clicado, e sim um ícone. Então, aqui dentro eu vou importar o import. Aqui é mais chatinho, eu tenho que lembrar de cabeça. É material icons from @expo /vector icons. Então vamos fazer os imports. No React Native, também no JavaScript, muitas vezes a ponto e vírgulas não são necessários, mas eu coloco porque eu acho que fica mais organizado, mais fácil de lembrar. Aqui, o nosso ícone, ele não vai aqui dentro. No caso aqui eu fechei errado. O Touchable Opacity, ele tem uma tag de abertura e uma tag de fechamento. Porque como ele vai ser um elemento clicável, o que vai ser clicado vai ter que estar dentro dele. Como já importamos, podemos usar o Material Icons aqui. E aí o Material Icons eu fecho nele mesmo aqui, usando essa sintaxe. Como características, o nosso Material Icons ele tem o nome, né, como propriedade, que vai ser search. Aqui é string, vai ser search. E o size, que é o size padrão dele, que vem do Material Icons, que a gente vai escolher o tamanho 24. Com isso, já criamos parcialmente a nossa tela. Por quê? Quem se lembra da aula passada, na FJS nós temos que realmente criar essa tela. Então aqui temos que vir aqui e declarar uma nova screen, passando o nome
com o qual a tela vai ser chamada. Então, name igual home e component, que vai ser o nosso componente home. Eu dei enter aqui e ele deu um auto import para mim, ele já importou o home aqui. Se ele não importar, tem que fazer essa importação aí. Então agora que já temos a nossa tela gerada, digamos assim, precisamos na landing page fazer o link para que esse botão pesquisar músicas chame essa tela. Então vamos lá para a landing page, no código dela, e eu vou fechar aqui o terminal que eu acho que vai ficar mais fácil para ver, vai sobrar espaço. E aqui na nossa landing page, vamos procurar o botãozinho que a gente usa para clicar, que é esse daqui, Touchable Opacity BTN. Para isso, temos que passar aqui uma propriedade que vai ser onPress, e essa propriedade ela pode executar uma função. Nesse caso, para facilitar, eu vou criar uma nova função aqui em cima, ainda dentro do landing page, ainda dentro do componente, mas eu vou gerar uma função fora do return. E essa função, eu vou dar o nome dela de handle go to home. Que basicamente no inglês seria tipo alguma coisa manipular a ida para a tela home, alguma coisa assim. E aqui no onPress eu passo o nome dessa função. Então, quando o Touchable Opacity for clicado, que é essa view aqui, quando ele for clicado, essa função vai ser chamada. E o que, que essa função ela vai fazer? Ela vai navegar dessa página para a página home. Para isso, precisamos importar o use navigation. Então, import use navigation do React Navigation Core. E aí, precisamos criar uma constante, que pode ser qualquer nome, eu acho que navigation fica um nome bom para decorar, passando use navigation. Então, essa função vai retornar para a gente um navigation usando os parâmetros daqui. Então, se a gente quiser ir para uma tela que a gente criou, tem que passar o nome de tela válido que a gente declarou aqui. Então, agora, aqui dentro, eu vou usar o navigation que a gente criou e o método navigate, passando para ele o nome da tela que eu quero ir, que é a tela home. Então, eu vou salvar e quando eu clicar no botãozinho ali, a gente consegue ir para a nossa tela home. Até aqui tudo certo? Sim, beleza. Então agora vamos partir para a estilização da nossa tela home. Aqui nos styles que a gente criou, vamos passar o container, que é a scroll view, a mais externa, e dar o flex zoom, que é para ele preencher a tela toda. Depois vamos passar o search bar, que é essa view aqui, que tem o nosso texto e o nosso botãozinho de lupa, e vamos passar as seguintes propriedades. Width, para ele preencher, um width de 100%, para ele preencher a tela toda. Um height de 90, para ele ter um tamanhozinho de 90, que a gente testou e foi um valor legal. Aqui na cor, tá lá no Figma, mas de cabeça é FDD5C5, FDD C5C. Aí vamos colocar um padding horizontal de 20, para ele dar um espacinho dentro da view em si, para a esquerda e para a direita aqui, um espacinho. E vamos passar também um Align Item Center, para ele pegar a altura da view e colocar centralizado nela. Vamos colocar também um Justify Content Space Between. Aqui são conceitos de Flexbox, mas o Space Between ele vai pegar os dois elementos e vai espaçar ele com um espaço. Aqui no caso, o Flex Direction padrão, ele é column. Por isso que podemos ver que os dois elementos, estando na mesma view, eles estão um embaixo do outro. Para mudar isso, vamos passar o Flex Direction como row. Desse jeito, eles vão ficar lado a lado e eles estão no centro da view. Só que uma coisa que pode estar parecendo estranho é que eles estão no centro da view, mas se a gente considerar o canto superior aqui, que já tem a barra de notificação e essa borda. Deu para perceber tipo, a diferença? Que ele tá o espaço inteiro, ele está centralizado, mas com esse texto passando. Eu não sei se alguém aí está usando um emulador ou um celular que tem Note, mas o Note ele vai influenciar no nosso aplicativo. Então vamos supor que esse celular tivesse um Note, né, um recortezinho aqui.
ele estaria cortando o espaço que nós temos de tela. Então como que a gente vai solucionar isso? Para solucionar isso, vamos precisar importar uma função que chama getStatusBarHeight, que é desse, digamos, dessa dependência, que é o React Native iPhone X Helper. Por quê? Porque o primeiro celular a implementar esse Note comercialmente foi o iPhone X, foi os primeiros vazados com o Note. Então, quem criou essa biblioteca, digamos assim, de funções, deu esse nome para ela. Então, vamos vir aqui para a execução do nosso servidor e vamos dar o seguinte comando: yarn add React Native iPhone X Helper. Eu esqueci de copiar. Esse daqui. Agora que já temos a dependência instalada, eu vou dar um yarn start para ele rodar o servidorzinho. Aqui está ele. Eu vou jogar aqui junto. E eu vou fechar esse daqui que foi parado. Deixa eu voltar aqui. Como eu recarreguei o servidor, eu vou trocar para Tunnel, que é o que eu recomendo quem está no celular. No emulador não faz tanta diferença. E eu vou mandar ele rodar de novo. Deixa eu fechar esse daqui. E agora, aparentemente ele não vai mudar nada, porque nós ainda não usamos, nós apenas instalamos essa dependência. Para a gente poder usar, eu venho aqui e vou ter que dar um import getStatusBarHeight, que vai ser dessa função aqui. E aqui eu vou colocar um padding top, porque eu quero que ele dê essa separada do topo, né? Do tamanho dessa status bar. Então, isso vai influenciar bastante em quem usa o Note, né, celular com Note, porque o Note ele acaba tampando um pedaço dos elementos. Aqui não faz tanta diferença, porque eu perco o espaço da view, mas não dos elementos. Então eu vou salvar aqui o get status bar. E aí, como podemos ver, ele deu uma descida aqui. Então, vamos dizer que ele desconsiderou o espaço da status bar e ele centralizou no espaço restante da view. Então, vamos aqui, continuando de acordo com o exemplo, temos os textos resultados, né, e recentes. Então, vamos vir aqui e criar dois textos, né? Então, vamos vir aqui e importar o text. E aqui embaixo eu vou criar dois textos, fora da view search bar. Então, eu vou vir aqui text, esse é o primeiro, e o segundo. O primeiro text, os dois vão ter a mesma estilização, né? Porque os dois são títulos da página, então eu vou dar o styles de title, style igual styles.title. E aqui dentro, o que vai mudar é o nome deles, né? Então, o primeiro, ele vai ser o resultado. Então, dessa mesma organização aqui, resultado, assim. E o recentes ali que eu vou chamar de histórico. Eu acho que fica melhor, porque pode ser que não seja tão recente assim o que foi colocado. Então aqui eu acho que está bem ruim de ver, porque o texto está preto no fundo cinza, mas os nossos textos já foram colocados. Para melhorar a visualização, eu vou fazer a estilização desses textos. Então eu vim aqui criar o title e passar para ele o margin bottom, para quando a gente ter aqueles elementos, eles ficarem para baixo. Então ele vai dar um espaço aqui dos elementos e um espaço aqui dos elementos. Também vai ter o color, então ele vai ter a cor branca no texto, FFF. Temos também o font family, que ele tem uma fonte diferente. Como ele é um texto mais grosso, vamos usar a Bangui 400 regular. E vamos passar a seguinte propriedade, line height e o font size de 20. O line height é para ele forçar que a altura da linha, então o espaço que aquele texto ocupe, seja o mesmo tamanho da letra. É para evitar algum problema de exibição. Então, dessa forma, ficou bem parecido com o que tínhamos planejado. Então, podemos prosseguir aqui no nosso código. Então, a próxima parte que a Home usa
é o textinho aqui, né? Que é esses elementos que a gente pode componentizar. Por quê? Esse elemento que é, vamos dizer assim, uma view com uma imagem e dois textos, elas são usadas para as bandas aqui, para a banda de pesquisa, para a banda de histórico e para as músicas também de cada banda. Então, como a gente repete muito esse código, é mais interessante que a gente faça componente dele, para poder usar várias vezes, sem ter que ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V no código. Então, para isso, vamos vir aqui em Components e criar uma pasta chamada Wrapper. Poderia ser praticamente qualquer nome, mas é o nome que a gente escolheu. E vamos criar o index.jsx e o styles.js. Mesma coisa, eu vou começar criando o style, porque evita alguns errinhos chatinhos depois. Então, importo o style sheet do React Native. E aqui é const styles igual style sheet.create export default styles. E aí eu posso criar o nosso wrapper. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser importar o React. Depois, eu vou importar o nosso styles. E agora eu vou criar a função do wrapper. Então, export default function wrapper. E aqui eu vou fazer o return padrão. Então, começando no nosso wrapper, que vai ser isso daqui, a lógica é que isso daqui possa ser clicado. Então, quando, por exemplo, tiver com o Codeplay e eu clicar, ele vai nos levar para a página do Codeplay. Do Imagine Dragons seria a mesma coisa quando já estiver ligado com a API. E para as músicas, a mesma lógica. Então, como nós vamos ter que fazer um componente clicável, podemos tanto fazer, por exemplo, uma view, que seria esse componente, depois aplicar um touchable opacity. Mas como o touchable opacity ele é um elemento clicável, só que ele não necessariamente tem o formato de um botão, a gente pode usar ele direto como se fosse uma view externa. Então aqui vamos vir e importar o touchable opacity, que eu acho muito legal esse botãozinho, né? E eu vou usar ele aqui, touchable opacity. Dentro dele, nós vamos ter um style, que vai ser container, da mesma forma que o outro, quando ele era mais externo, a gente dava o nome de container, então styles.container. Ele vai ter um active opacity de 0.8, que eu acho que é um valor bom. Quando ele clicar, a opacidade dele vai diminuir para 0.8. E aí ele vai ter um onPress. Então, quando esse botãozinho for clicado, a gente vai mandar ele para uma outra página, que vai ser, por exemplo, a página de artista ou de música, dependendo onde clica. Então, por exemplo, se clicar aqui, que é a resposta do artista, vamos para uma página de artista. Se clicar na música, para a página de música. Então, por enquanto, eu vou deixar vazio, mas ele vai dar erro se eu tentar rodar o código. Mas nós já criamos ele. Depois de gerar o nosso Touchable Opacity, dentro dele, vamos criar uma view só para organizar os elementos dentro dele. E dentro dessa view, vamos colocar uma image. E temos que importar ela aqui, image. E as propriedades dessa image vão ser as seguintes. Um source e um style. Que vai ser o ponto .image, que poderia ser qualquer nome. E eu também posso passar o resize mode, que vai ser o jeito que ela vai ser esticada, ou ela vai ser distorcida, ou ela vai só preencher no máximo da proporção da imagem, que eu acho que é o mais interessante, que é o content. No caso que eu salvei, então provavelmente ele vai dar erro. Aqui no source, na aula passada nós fizemos de um jeito que seria importando essa imagem, por exemplo, import landing page, que era a LP image, né, que estava aqui em assets. Só que, como essa imagem, como esse wrapper a gente quer usar para diversos bandas, diversas músicas, nós queremos que ele seja dinâmico. Então, como que nós vamos fazer para cada banda ou para cada artista, ele tem uma imagem diferente? Vamos usar o conceito de propriedades. Então, quando esse elemento ele for chamado, ele vai ter que passar para ele, né, um IMG, que vai ser uma imagem. Então, aqui no source, eu vou usar essa imagem.
Só que eu não posso vir aqui e colocar image assim. Por quê? Esse image aqui, img, né? Ele vai ser um texto. E o source, ele precisa, por exemplo, de um componente. Então, o que vamos fazer? Vamos passar um jogo de chaves dentro aqui. O jogo de chaves externo é para eu poder usar um código JavaScript aqui dentro. E o jogo de chaves interno é para mostrar que eu quero passar um elemento. E o RI IMG. Esse RI, ele vai converter para a gente a imagem em texto, então ele vai no link que a gente passar e ele vai transformar para uma imagem que a gente consiga ver aqui no image. Agora, vamos criar também, ainda dentro, vamos criar outra view, né? Ainda dentro do Touchable Opacity. E essa view, ela vai ser a view que vai ter os nossos textos. Então, aqui eu vou vir em styles.textbox e da mesma forma que aqui no nosso protótipo, no nosso Figma, ela vai ter dois textos, o title e um subtitle, que é um título com menos importância, digamos assim. Então, vamos usar o text. Para isso, eu já vou importar o text aqui em cima. E eu vou duplicar o text aqui só para ficar mais fácil. O primeiro vai receber o styles.title e o segundo o styles.subtitle. Aqui eu digitei errado, subtitle. Desse jeito aqui. Só que aí voltamos para aquele mesmo questionamento. Se esse texto e se o title e o subtitle vão se modificar para cada banda que eu chamar ou para cada música que eu chamar, eu preciso trabalhar com eles da mesma forma como propriedades. Então, cada página que chama vai passar para a gente um title aqui e um subtitle. Dessa forma aqui, precisamos importar aqui então title e subtitle. Belezinha. Só que isso aqui já é uma coisa já para deixar pronta para quando formos usar a nossa API, que é a seguinte: cada banda, cada música, ela tem uma identificação dela, um ID. Então, já vamos começar recebendo esse ID aqui para já facilitar mais para frente. E agora, voltando ao Touchable Opacity, que a gente deixou vazio, o nosso onPress, temos que passar uma função. Então, o que vai acontecer quando esse botão for apertado? Quando esse botão for apertado, ele vai chamar a função que a gente criar aqui, que vai ser a handle go to next. Então, ela vai manipular, vai gerenciar a ida para a próxima página. Só que essa função ela não pode ficar vazia. Qual que vai ser o código dela? Da mesma forma que na home, vamos precisar importar o use navigation e criar a nossa constante aqui, né? Const navigation é igual a use navigation. É recebe no caso, né? Não é igual. E aqui é o seguinte, eu poderia muito bem vir aqui e fazer navigation.navigate artist, por exemplo, para eu chamar a página artista. E eu podia fazer a mesma coisa para música. Eu ainda não criei essas duas páginas, então se eu tentar ir para elas, elas vão dar erro. Mas é o seguinte, como que eu vou saber se é um artista ou se é uma música se eu uso o mesmo componente para as duas coisas? O jeito mais fácil é, como já temos que passar uma propriedade para o título, uma para o subtitle, eu posso passar aqui também o tipo desse elemento. Então, eu posso passar aqui a propriedade type. E aí, aqui dentro, eu posso fazer um if. Então, if type for igual a artist, quer dizer, se o tipo passado for igual ao artista, eu vou chamar essa página artist e eu vou passar também o ID que a gente recebe. E aí, aqui eu posso fazer um else if. Se o type for igual a music, ele vai ir para essa página e aqui eu também posso passar o ID jogando para ele para frente para trabalhar lá na frente. Dessa forma eu vou salvar aqui e aí aqui na home eu vou chamar esse componente, né, para a gente ver como que ele ficou. Então import wrapper e aqui depois do resultado e antes do histórico eu vou chamar o wrapper. E aí eu tenho que lembrar das propriedades que eu passo para ele.
Então, a primeira propriedade que eu passo é title. Esse exemplo aqui eu vou fazer com o Imagine Dragons. Imagine Dragons. O subtitle, eu pensei em que seria legal passar o tipo de música que ele toca, então subtitle. E aqui eu vou passar o link da IMG. Essa daqui eu deixei salvo, que era uma que eu tinha usado, eu achei legal essa foto deles. Então eu vou deixar ali. E aqui é um ID qualquer só para não deixar vazio. E aí aqui no type, eles são uma banda, né? Então eles são um artist. E aí vamos ver se funcionou. E eu esqueci de importar aqui no wrapper a view que eu usei. View. Era esse o erro. E aqui, como podemos ver, ele colocou os dois textinhos, só que preto. Para que a gente consiga ver melhor e para ele ficar igualzinho o nosso Figma, temos que estilizar. Então aqui no wrapper, no styles, eu vou eu vou estilizar o container, né? E esse container que a gente criou, que é o nosso Touchable Past, então ele é esse carinha aqui de fora, o mais externo a todos os elementos. Eu vou ter aqui width 100% para ele preencher a tela toda na questão da largura. Um height 90. O background color dele vai ser o hashtag 151515. O border radius, para ele ficar com a bordinha arredondada, é 8. E o padding vai ser de 10. Aí a gente vai colocar um flex direction row para ele colocar para a gente a div, a view que tem a foto no mesmo na mesma linha, né? Para ele ficar com a fotinha e os dois textos na mesma linha, senão eles vão ficar um em cima do outro, vai ficar meio feio. E aí eu vou colocar uma margem embaixo, né? Uma margem bottom, para ele separar o wrapper de baixo dele mesmo. Que a gente vai, mais para frente, fazer uma lista de wrappers, né? Que vai ser, por exemplo, o nosso histórico. Então, com isso, a gente coloca esse margem bottom para ele ficar separadinho do outro. Aí, a nossa image, ela vai ter um tamanho, uma largura, né, de 70. Um height de também 70. Um border radius de 8. 8. E um margin right para ele separar o texto da imagem de 10. Então, aqui ficou mais ou menos parecido. Aí ele deu uma separadinha da imagem do texto, então com margenzinha aqui. Só que a gente ainda não estilizou os textos, por isso que só a fotinha dele apareceu. Então, para isso eu vou fazer a estilização dos dois textos. Então, title. Aí a cor dele vai ser branca, para a gente pelo menos conseguir enxergar ali no fundo cinza. O font family dele. Como ele é um título um pouquinho mais grosso que o texto de baixo, mas ele ainda não é tão mais grosso assim, eu vou usar Quicksand Bold, que é tipo um negrito, só que eu não vou usar a Bangui, que é a nossa fonte mais forte do projeto. E aqui no font size também de 16. Aí agora já temos o nosso título criado. Precisamos agora então criar o nosso subtitle. Subtitle. Aí ele vai ter a cor branca também, hashtag FFF. O font family dele é a Quicksand 400, que ela é mais fininha. 400 regular. E o line height de 16. Aí agora o nosso texto ele tá do tamanho certo, mas ele tá desorganizado. Por quê? Porque ficou faltando a gente agora estilizar a nossa text box, que é a view que tem os dois textinhos aqui. Text box é aqui. Aqui ficou faltando a gente estilizar a text box. Então os textos eles estão no tamanho certo, só que eles ficaram fora de lugar. Então eu vou vir aqui e agora colocar text box com height de 70. Então eu vou limitar o tamanho que esses textos podem ocupar, que vai ser o wrapper inteiro, né, de 70. Perdão, vai deixar uma margem de 10 em cima e uma margem de 10 embaixo. E o mesmo tamanho da imagem. E um justify content de space evenly.
Space Even. O Space Even, ele vai deixar o mesmo espaço em cima, no meio e embaixo. Então fica bem separadinho assim, sem ficar grudado e sem ficar separado demais. Talvez seja melhor, vamos supor, mudar um pouquinho aqui o tamanho. Deixa eu ver. Mas o problema aqui não é nem o tamanho da imagem em si. É que como nós passamos a propriedade aqui, contém, ele vai manter a proporção da imagem. Então, como a imagem ela não é quadrada, ela é retangular, e ela tem mais largura, né, do que altura, ela é retangular, a gente vai ter que deixar assim mesmo. Se eu pegasse uma imagem quadrada, provavelmente ficaria melhor o resultado. Dessa forma, eu vou voltar aqui. E aí já temos a nossa navegaçãozinha. Se eu clicar, ele vai dar erro porque eu não tenho a nossa página criada. Então agora vamos começar criando o artist. Então eu vou vir aqui em screens, criar, aqui eu estou em wrap ainda, eu vou vir aqui em screens, criar uma nova pasta chamada artist. Dentro dela, criar um arquivo chamado index.jsx e um styles.js também. Aqui é aquela mesma coisa, import stylesheet from React Native. E eu vou dar um const styles igual stylesheet.create e exportar ele. Export default function. No caso não é function, eu confundi. Export default styles. E aqui eu importo o React e os styles. Com esses dois importados, eu posso criar o nosso componente, né, a nossa tela. Então, export default function artist. E coloco o return aqui para ele ficar criadinho. Então, agora, vamos colocar um textinho aqui, pelo menos, para a gente poder ver. Então, eu vou importar um text do React Native, só para a gente ver se a ligação com a nossa tela está funcionando. Então, teste. E agora, a gente criou a nossa tela, só que a gente criou o código da tela e não a tela funcional. Então, precisamos primeiro ir lá no nosso app.js e gerar a nossa tela lógica, digamos assim. Então, aqui, eu venho e crio uma screen. E essa screen ela vai ter os seguintes componentes, né, as seguintes propriedades. Vai ser a artist, então quando eu chamar a rota artist, é ela que vai ser chamada. E o componente aqui, eu vou chamar artist e ele já fez o auto import para mim também. Então agora, se eu clicar aqui, ele já foi. E lá em cima, que não dá nem para ver, ele criou o teste pra gente. Só um momento. Então aqui, eu vou testar uma imagem quadrada, só para ver se fica melhor apresentado o nosso wrap. Então aqui, na home, onde eu chamo, eu vou trocar esse link aqui por essa imagem aqui. Vou voltar aqui atrás. E aí aqui, com a imagem quadrada, ela fica preenchida perfeitamente. Deu para entender essa parte do componente, da propriedade? É mais um reforço, digamos assim, da aula passada. E aqui, o ID que a gente recebe, só dando uma reforçada, esse ID ele é o número que a API vai fornecer para, digamos, explicar, para dizer qual que é o artista ou qual que é a música que o usuário escolheu. Então, dessa forma, a gente consegue saber, vamos supor, o usuário clicou no rapper, né, nisso daqui, do Imagine Dragons. Eu não posso fazer com que o nosso aplicativo abra, por exemplo, uma música do Coldplay. Então, através do ID, a gente vai saber qual que é o o item, né, o elemento selecionado pelo nosso usuário. Então aqui na home eu vou criar uma view em volta do wrapper e eu vou chamar essa view de, quando eu digo chamar, eu estou me referenciando
criar aqui o styles, passando ela. Então eu vou criar aqui na home uma view styles.wrapper wrappers. Eita, wrappers. Tá difícil. Aqui, tá. A wrappers list. Então eu vou criar aqui a view. E aqui dentro eu vou colocar alguns wrappers pra gente ver como que ele tá funcionando. Então agora eu vou mover para dentro aqui e ver. Então ele já está funcionando belezinha, só que ele está grudado aqui na parede, né? Na parede não, né? Na tela, ele está grudado nos cantos da tela. Para resolver isso, eu vou vir aqui no nosso Styles e estilizar o Wrappers List. Aqui eu vou colocar um Margin Top. Então a lista com todos eles vai ter um espaço de 20 para cima. Eu vou colocar também um Padding Top, um padding horizontal de 20 também. E um margin bottom para ele colocar um espaço aqui no fim de todos os wrappers de 10. Desse jeito aqui ficou um pouquinho mais parecido com o que temos no nosso projeto. Só que como podemos ver no nosso protótipo, né, ele está alinhado. Então como que a gente vai fazer para alinhar? O jeito mais fácil é jogar esse texto resultado, né, para dentro da wrappers list. Então eu venho aqui e movo ele para dentro. Desse jeito aqui. Deu para entender até agora essa parte de estilização do wrapper? Então belezinha. Vamos então agora começar a pensar na nossa página artista, né? Porque quando vemos aqui, né, ela tá bem feinha. Então, mais com um olhar, digamos assim, pensando em componentes, né? O que a gente pode ver que repete aqui nessas telas? Essa barra com o botão de voltar é a mesma, basicamente, nas duas. Então, como a gente vai repetir código em duas páginas, vamos gerar um componente disso. Esse componente a gente vai chamar de header. Então eu vim aqui em Components, eu vou gerar uma pasta chamada header. E aqui dentro eu vou criar o index.jsx e o styles.js. Vou fechar um pouco esse monte de arquivo que está aberto. Aqui. Tá. Agora no nosso header eu vou criar um const. Eu vou primeiro importar, né, o style sheet. Import style sheet. Depois eu vou criar o const styles, pegando o objeto que ele vai retornar, né, do ponto create, e dando um export default styles. Desse jeito já temos o estilo criado. Então aqui eu vou importar o React e depois o nosso styles. Import styles. E aqui eu vou dar um export default function header. E dentro for um return. O que o nosso header ele vai ser? O nosso header ele vai ser uma view. Então eu vou importar uma view. Import view from React Native. E aí eu posso usar a view aqui. E essa view, ela vai ter um style, como ela é mais externa, então eu vou dar o nome, digamos assim, né, o nome do estilo, de styles.container. Aqui dentro da view, eu vou usar o Touchable Opacity, então eu vou colocar ele aqui, eu já vou importar. Aí ele fez o auto-import para mim. E aqui dentro eu vou usar o Material Icons. Então isso aqui eu tenho que importar manualmente. Import Material Icons. From @expo/vectoricons. E aí aqui dentro eu posso passar o Material Icons. Agora, no nosso Material Icons,
esse Material Icons ele é um jeito fácil de trabalhar com ícones no React Native. Então aqui eu vou passar como nome o arrow back, que é essa setinha para trás. E aí, como propriedade secundária, eu vou passar um size de 24, que é o tamanho da setinha. E aqui embaixo, como nós podemos ver aqui, temos o canción. Então precisamos mostrar esse canción para lá. Então vamos importar ele, que é aquele componente que a gente criou. Então, import canción text from. E aí aqui eu tenho que fazer manualmente. Ponto, ponto, barra, ponto, ponto. No caso, já estou em components. Isso, já estou em components. Então é mais fácil. Eu vou só sair uma pasta e já vou entrar aqui em canción text. E aí, fora do botãozinho aqui, mas ainda na div container, eu vou passar o canción text. E aí eu tenho que passar as estilizações. Então a cor primária dele é preta, a secundária é branca e o tamanho é 24. A gente ainda não está vendo isso daqui funcionando, porque temos que importar ele em alguma página. Então, para testar, eu vou vir aqui na página Artist, eu vou importar esse componente que a gente acabou de criar. Então, importar o header. Nenhum auto-import ali é o que a gente quer, então import header from ponto, ponto, barra, para eu sair da pasta da pasta do header em si. No caso, eu estou no arquivo errado. Desculpa aí, eu estou no arquivo errado. É aqui na Artist. Não sei porque eu cliquei e não foi. E aqui dentro eu vou fazer import header. E aí ele me deu auto import. Era por isso que não está funcionando. Aqui, em vez de eu passar o text agora, eu vou passar o header em si, para eu ver como que ele está. E aí aqui ele já colocou bem pequenininho aqui no cantinho a setinha e o canção. Então agora eu vou estilizar para ficar melhor para ver o nosso header. Então aqui no styles do header eu vou passar um container, que é a nossa view mais externa. E aí aquela mesma lógica, um width de 100% para ele preencher todo o campo lá em cima, um height de 90, um background color vai ser aquela mesma cor amarela, então background color FDD C5C, esqueci do hashtag. Aqui eu vou ter um padding horizontal de 20, um padding top. Aqui eu vou usar aquela mesma lógica, então eu vou importar o getStatusBar para eu poder ter um tamanho para cada tela. Então, se eu, por exemplo, pegar esse celular aqui, que a status bar não tem notch, então a status bar é curta, e depois eu pegar, por exemplo, um iPhone que a status bar ela é mais longa, para eu não ter problema com isso, eu uso a função. Então, ele vai calcular automaticamente para a gente, né? Para cada celular que a gente colocar. Aí aqui no Align Centers, o Align Items, eu vou colocar Center, então ele vai alinhar os ícones no centro, no quesito horizontal, e aí no quesito vertical, e aí a gente precisa alinhar eles de um jeito justify content, de um jeito linha, porque aqui eles estão em colunas, não é o que a gente quer, aqui faltou a vírgula, e aí a gente quer eles em linha, para o botão ficar de um lado e o texto do outro. Então, justify content, eu vou pôr space between, para ele deixar um espaço entre os elementos, então ele vai colocar um espaço, aqui vai ficar seta, primeiro eu vou pôr aqui o flex direction, para a gente poder ver isso na prática, flex direction full. E dessa forma a gente consegue ver que quando a gente colocou, ele vai colocar um elemento aqui, o space between vai colocar um espaço entre os elementos, e aqui eu fico com o texto da mesma forma que tínhamos aqui. Dessa forma a gente já tem um header basicamente criado, só que essa seta ela ainda não faz nada. Por que ela não faz nada? Se voltarmos para o header, vamos ver que o nosso touchable opacity ele não tem uma função onPress, que é a função que a gente geralmente usa para trabalhar quando o objeto é clicado. Para isso, vamos pôr o onPress, e aqui vamos ter que fazer a mesma coisa que nas outras páginas, criar uma função para manipular esse pedido, né, essa ordem de voltar para trás. E aqui eu vou chamar de handleGoBack.
Porque, diferente das outras páginas, onde quando a gente aperta na seta voltamos para uma página específica, por exemplo, a home, a landing page, aqui nós queremos voltar para a página que acabamos de usar. Porque, quem se lembra da primeira aula, nós usamos o React Navigation Stack, que é em pilhas. Então, a página que foi aberta agora, ela foi colocada numa pilha. Então, a página aberta anteriormente é a segunda página nessa pilha. Então, quando a gente manda ele dar o go back, ele vai para a página que estava aberta anteriormente. Com isso, se a gente estiver em artista, ele volta para home. Se a gente estiver em música, ele volta para artista. Fica um código mais fácil de manipular. Aí aqui eu passo a função nonPress. E para que isso funcione de verdade, eu preciso importar o use navigation e criar o nosso constante aqui, o navigation, igual a use navigation. E aqui dentro do handle go back, eu vou dar um navigation.goback. Eu vou salvar e vamos ver se já está funcionando. Aqui já conseguimos voltar para a página que estávamos antes. Então, dessa forma, nós basicamente acabamos de criar o header, o componente que é usado em quase todas as páginas, e já podemos voltar para a nossa página home. Por que vamos voltar para a home? Que é o seguinte, esse texto e a lupa, como está aqui na nossa home, eles vão ficar assim na home. Porém, a nossa tela search, ela é basicamente a home, só que ela tem um campo de texto e o nosso botão, que é uma lupa, se torna um X. Então a gente pode reaproveitar a mesma tela, só que através de um if, né, através de uma verificação, podemos saber se o usuário quer pesquisar, né, se ele está com a pesquisa ativa, ou se ele só está, por exemplo, olhando tudo que foi aberto anteriormente na home. Para resolver isso, vamos entrar aqui no nosso código, né? E vamos mudar bastante o código. A primeira coisa que eu vou fazer é que eu vou trabalhar com estados. Por quê? Estados, cada vez que a gente mudar ele, o valor dele, ele vai renderizar a página para a gente novamente. Se eu viesse aqui e criasse, por exemplo, uma variável, essa variável, quando ela mudasse o valor, por exemplo, o usuário clicou? Sim. Se eu clicasse aqui, essa variável ela ia mudar de valor, mas o código não ia renderizar de novo. Então eu não ia saber no aplicativo que esse código mudou. Então eu vou vir aqui e usar o estado e criar um estado. Então const, aqui eu vou dar um nome para ele, eu vou chamar de eSearch Enable, acho que com um nome bem declarativo. Então, se a pesquisa está ativa, eSearch Enable. E aqui, como a gente viu na aula passada, eu passo uma função que vai modificar o valor desse estado. Então, set eSearch Enable. Aí aqui eu uso o useState. E como quando o usuário entrar aqui, o campo texto não vai estar à mostra, eu vou passar o eSearch Enable como false. Por enquanto não mudou nada no nosso aplicativo, mas agora vamos fazer a lógica disso. Qual que vai ser a lógica? Quando o usuário tiver com o campo de texto à mostra, o cancel text nosso vai sumir. Então, quando ele clicar aqui, o cancel text não vai estar aparecendo. E o que vai aparecer no lugar é um campo de texto que o usuário possa digitar. E a nossa lupa vai se tornar um X. Então, a primeira coisa que vamos fazer é detectar que o usuário clicou nesse botão. Como que a gente vai fazer isso? Aqui no Touchable Opacity, que é o nosso botão de lupa, vamos vir e criar o event onPress. E aqui no event onPress, eu vou criar uma função que vai ser a function, um nome fácil, change search state. Change search status. Change search status. E eu vou passar essa função aqui para o onPress. E aqui dentro eu vou fazer um set search enabled com o not search enabled. Então, se ele for true, eu vou transformar em falso. Então, quando o usuário clicar aqui, vai estar falso a primeira vez e vai virar true. Então, vai virar verdadeiro. E se o usuário clicar de novo, ele vai ficar invertendo desse jeito aqui para a gente. Agora que já temos essa lógica minimamente criada, vamos começar pelo mais simples, que vai ser mudar o jeito que a gente exibe o nosso elemento aqui.
O bom de a gente estar trabalhando com JavaScript é que podemos fazer o seguinte código. Se eu passar chaves, eu consigo trabalhar com JavaScript. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente tem em JavaScript, e em C também, se eu não me engano, o if ternário. Então é o seguinte, eu passo uma condição, depois eu coloco um ponto de interrogação, que é a sintaxe dele. Aqui eu coloco o valor se verdadeiro, dois pontos, e o valor falso. Não sei se vocês chegaram a ver isso em alguma linguagem de programação. Acho que a Simone deve ter dado. Então, a gente vai usar esse if, que chama if ternário, aqui dentro. Então, qual vai ser a condição? A condição, ela é o isSearchEnabled. isSearchEnabled. Que ele vai ter o valor verdadeiro ou falso. Se esse valor for verdadeiro, quer dizer, se a pesquisa está ativa, a gente vai mostrar o símbolo de fechar, que é o xizinho, para ele poder fechar o botão, o campinho de texto que a gente vai abrir. E caso seja falso, a gente vai mostrar o search, que é a lupinha. Então, o valor aqui no caso está verdadeiro, agora está falso. E aí a gente pode ir, digamos assim, brincando com o ícone. Só que ainda não temos o nosso campo de texto. A lógica é parecida com essa daqui, só que em vez de a gente trocar o nome, nós vamos mudar quem a gente vai renderizar. Então, aqui dentro da search bar, eu vou usar as chaves para passar um código de JavaScript, e eu vou usar o search enable como condição. E aí, aqui eu vou usar as chaves para poder passar mais de uma linha. E aqui também, chaves não, parênteses, e aqui também os parênteses. Nos primeiros parênteses, no caso positivo. Então, se a pesquisa estiver ativa, eu quero mostrar o campo de texto. Para isso, eu vou ter que importar do React o text input. E aqui eu vou usar o text input. Então, eu venho aqui e uso o text input. Quais são os parâmetros do text input? O primeiro é o style, que a gente pode passar para ele. Eu vou dar o styles input. O placeholder, que da mesma forma que no HTML, ele é o texto que vai mostrar caso o usuário ainda não tenha inserido nenhum valor, então vai estar lá, insira um cantor. E aí eu tenho duas funções. A primeira vai ser a onSubmitEditing, quer dizer, quando o usuário apertar Enter, quer dizer que ele terminou de editar, então vai ser a primeira função. E a segunda vai ser onChangeText. Então, quando o campo de texto mudar o valor dele. E eu também vou passar aqui fora do onChangeText, vou passar o autofocus. Então, quando o campo de texto abrir, ele já vai focar automaticamente para a gente. E ele vai passar o styles, o placeholder, que vai ser o texto que ele vai mostrar, e teremos duas funções. A função mais fácil da gente começar vai ser a onChangeText. Então, sempre que o texto mudar, a gente vai usar uma função para trocar o valor armazenado do nome do artista. Para isso, vamos criar um estado para o nome do artista. Então, const artist name, set artist name. E aqui eu vou fazer o use state. E o artista ele vai ser vazio, só que uma string vazia e não null. Se eu deixar ali, ele vai declarar como null. E aí pra gente é bom. Não é bom. Aqui no caso ele deu erro porque eu salvei sem ter passado nada aqui. Então, quando o texto mudar, eu vou chamar o setArtistName para eu trocar o valor dele. E aqui no onSubmitEditing, eu tenho que criar uma função para eu fazer alguma coisa quando o usuário apertar Enter, quando o usuário mandar pesquisar. Então aqui eu vou criar uma função chamada handleKeyPress, handleKeyPress, e aqui eu vou pôr um comentário porque nós ainda não vamos fazer nada quando o usuário mandar pesquisar. Aqui vai ser a chamada da API que vamos fazer na semana que vem. E aí aqui eu passo o handleKeyPress. Unexpected token, porque ele está dando erro agora porque esse daqui ficou vazio. Mas o que, que vai ser isso daqui? Se ele for positivo, quer dizer, se o usuário estiver com a pesquisa habilitada, com a lupa clicada, vamos mostrar o campo de texto para digitar o nome. Caso o usuário não tenha clicado, nós vamos mostrar o cancel text. Deixa eu dar um tab para cá. E eu vou salvar e aqui ele está refazendo o aplicativo para a gente.
Aqui eu posso entrar e aí ele já criou pra gente o nosso textinho ali. Quando eu clico, ele fecha pra gente e belezinha, tá funcionando. O que vamos fazer agora vai ser pôr uma estilização no nosso input ali, se quiser, né? Mas eu acho que ficou bom, bem bonitinho desse jeito aqui, sem muita, digamos, frescura, né? Só o código em si. Eu achei que ficou bem bom, então eu vou deixar assim. Quem quiser depois estilizar, se quiser fazer algo a mais, sinta-se à vontade. E com isso, a gente basicamente encerrou a nossa tela home. Se eu voltar aqui no nosso Figma, podemos ver que ela ficou bem parecida aqui com a home. Eu vou aumentar o tamanho. Ela ficou bem parecida mesmo com a home. Deixa eu voltar. E com a search, quando eu aperto, ficou bem parecida também. Então agora que já fizemos a nossa tela home, e basicamente a search também, por mais que elas sejam a mesma tela, digamos assim, podemos partir para criar a nossa tela artista de verdade. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é vir aqui em Artist e vamos começar importando uma Scroll View. Por que uma Scroll View? Porque a gente quer que o artista ele pode ter muitos dados, por exemplo, uma descrição longa, e a gente, para evitar esconder esses dados, vamos usar uma Scroll View para permitir que o usuário dê um scroll na tela e mostre tudo. Então, aqui eu venho e crio um style, que vai ser o container. Eu vou salvar, e aqui vamos começar a criar a nossa tela artista. A tela artista ela vai ser composta pelos seguintes elementos. Um header, que é esse daqui, e uma view, que vai ser o conteúdo do artista. Então, view. Vou importar aqui também a view. E o style dessa view é styles.content, que é o conteúdo. Aqui dentro dessa view eu vou ter uma image, então eu vou importar aqui também. Eu estou importando manualmente, é porque às vezes não funciona direito o auto-import, aí para evitar ficar dando erro. E essa image eu passo uma imagem para ela. Então aqui em source eu vou passar daquela mesma forma, como a gente vai passar um texto para cada artista, é bom que eu não use o import. Então eu vou usar o URI para poder extrair a imagem de um link. Por exemplo, o link que eu tinha salvo era esse daqui, como source. E aí eu posso passar um styles também. Então, style é igual a styles.image. Agora, seguindo o nosso Figma, né, o nosso protótipo, temos uma imagem, um título, que vai ser o nome do artista, um text, né, que vai ser toda a informação a gente vai colocar junto, um view, que vai ser um texto separado, e o nosso wrapper. Então, para a gente fazer isso, vamos passo a passo, começando pelo nome do artista. Então, text. Aqui eu vou passar o nome fixo, Coldplay. Aí aqui em text eu vou passar o style, igual styles.artist, minúsculo, artist. Depois embaixo eu vou duplicar essa linha aqui só para ficar mais fácil. E eu vou ter o stylezinho, que vai ser toda a parte de informação. E eu vou pegar aqui do nosso Figma o texto. Um Ctrl C aqui. Eu vou pular a linha aqui e salvar. Aqui eu vou dar um tab para ele ficar na mesma linha. E vou salvar. É que tá bem pequenininho, não sei se vai dar para ver, mas aqui tem todo o textinho escrito, só que ele tá tudo junto, tudo na mesma linha. Eu vou passar aqui no style do info um array, e eu vou colocar aqui pelo menos uma propriedade color, para dar para a gente enxergar, FFF, e um font size de 30. Pronto, acho que agora deu para ver. Em comparação com o Figma, se eu abrir o Figma aqui, o estilo ele está em uma linha, e o integrantes, né, ele está em outra. Então, cada informação eu tenho uma linha para ela. Só que aqui, por exemplo, integrantes, aqui ele ficou na mesma linha que país. Todos eles estão na mesma linha. Aqui foi só questão da quebra de linha por tamanho do texto.
Então o que que a gente vai fazer? A gente usa bastante isso no no C, na linguagem C, né, que a gente usa o barra "n". Só que se eu passar barra "n" assim, ele vai escrever barra "n" como texto. Então como eu quero comando, eu vou usar as nossas chaves, né, para eu poder passar um comando de JavaScript, e eu vou passar o texto barra "n". Dessa forma ele quebrou a linha. Ali não fez diferença, porque eles já estavam em linhas diferentes. Mas aqui eu vou pôr, por exemplo, integrantes, país e no ano de formação. Dessa forma, ele colocou cada um em uma linha diferente. Eu vou tirar agora esse array aqui, só para voltar ao normal. E aí o texto sumiu porque ficou sem estilização. Aqui embaixo eu vou criar a view que eu falei, para eu poder pôr aquele texto que vai ser o texto músicas. Então, como eu quero estilizar ele de um jeito diferente, separado dos textos, eu crio uma view, e aí eu consigo trabalhar com os espaços e não somente com o tamanho daquele texto. E aqui eu crio músicas, que vai ser o títulozinho. E na view eu passo style.styles.titleView. E aqui no músicas eu faço quase a mesma coisa, styles.title. Vou salvar aqui. E aqui ele já colocou para mim. E aí agora, a última coisa que eu vou fazer vai ser usar o nosso wrapper. Aqui eu vou importar primeiro, para facilitar na hora de usar. Import wrapper. E aí aqui embaixo é só usar o wrapper. Como parâmetros, eu vou passar o title, que vai ser o in my place. O subtitle, que vai ser o nome da banda, então Coldplay. No image, eu tinha essa imagem aqui salva, o link, né? Então eu vou passar img igual. Aí eu passo a string, eu já tinha um jogo de chaves, então eu vou passar aqui o img, que vai ser a imagem que ele vai mostrar. O tipo que esse wrapper é, então ele é do tipo música, music. E um ID qualquer que vai ser depois fornecido pela nossa API. Então eu vou salvar isso daqui do jeito que ficou. E eu vou reiniciar o aplicativo para ver se ele vai puxar essa configuração que a gente fez. Aqui ele vai recarregar o aplicativo. Então agora com o nosso aplicativo eu vou ir lá para artista. E aqui já temos mais ou menos criado. O nosso wrapper já está aqui. O nosso wrapper, como a gente estilizou o wrapper em si, ele já está prontinho. Vamos então agora estilizar o artista, porque não dá nem para enxergar os textos dele. Então vamos vir aqui em Artist e no Styles. E aqui vamos colocar o container, que é a nossa scroll view, flex 1 para ele preencher a tela toda. Content. Eu vou pôr um padding horizontal de 20, então ele vai empurrar o conteúdo mais para o centro. Um align items de center. Um justify content flex start, para ele alinhar os textos e os elementos ao começo da view. Então a view ela vai começar aqui, que tem um padding de 20, então ela vai alinhar tudo para cá. E um margin top de 30, para a gente poder distanciar essa scroll view, a view nossa, né, do conteúdo de cima. Então eu vou salvar aqui, e aí já deu uma boa diferença ali na configuração. Próxima utilização vai ser a imagem nossa, que ela vai ter um width, um tamanho de 300, uma altura de 300 também, e um border radius, para ele ficar com a bordinha mais arredondadinha, que fica mais bonito, de 8. Vou salvar. E aqui já temos a nossa imagem.
Agora, partindo para info, que é a nossa parte de informações do artista, né, descrição, nome, essas coisas. Vamos pôr um margin vertical de 20, um color branco, um font family, que vai ser a Bangui, Bangui 400, regular. Aqui no caso é Quicksand, escrevi errado. Quicksand, confundi as fontes, aqui é Quicksand. Então aqui já ficou mais ou menos do jeito que a gente quer. Info é o width. Aqui no caso eu inverti tudo. Aqui no info é width de 100%. 100%. O color FFF. E o font family Quicksand 400 regular também. O nosso título, que é Coldplay, que está bem sumido aqui, eu vou criar agora, que ele vai ser o nosso artist. Aí aqui eu vou por a vírgula para ele não dar erro. E aqui eu vou passar o margin vertical, que ele vai dar uma margem em cima e embaixo, de 20. Um font family, que é o Quicksand 700, bold. Um font size de 32. E um color FFF para ele ficar branco. Então agora já tem o nosso título mais bem estilizadinho. Vamos partir então para o nosso title, que vai ser o texto aqui, músicas, que ele está bem sumido. Então aqui eu vou passar um margin vertical para ele de 20. Um color FFF para ele ficar branco também. Um font family Bangui, para ele ser um texto bem forte, né, diferenciar bastante das informações. Um line height, que vai ser a altura da linha, para o texto não ficar deformado, e o font size, também de 20. E aí ele ficou assim. E aí, por último, a gente tem que puxar esse textinho, né, para o lado para ele ficar mais bem apresentável. Então eu vou vir aqui e estilizar a nossa title view que a gente criou lá. Passando aqui um width de 100%, então ela vai preencher 100% da largura. E um justify content, flex start, para ele puxar o texto aqui para o canto. Do mesmo jeito que está aqui no nosso protótipo, né? Temos aqui o nosso header criado, a nossa imagem, o nome do artista ou da banda, o estilo, integrantes, as informações. O texto ali, músicas, ficou melhor sem os 2 pontos, não vou tirar. E aqui a nossa música, que é a In My Place, que é a música que a gente colocou ali. Então eu vou vir aqui em Artist e eu vou tirar isso daqui, que eu acho que fica melhor. Dessa forma a gente acabou a parte do artista, digamos, parado assim. E aí a gente já pode passar a criar a nossa tela Music, que eu acho que é a principal agora pra gente. Então eu vou vir aqui em Screens, uma pasta chamada Music, index.jx, newstyles.jx.js. E aqui eu vou dar um import de style.x de novo. E aí eu vou fazer o const styles igual a stylesheet.create. Aqui eu ponho ponto vírgula e o export default styles. No music agora eu vou importar o React, importar o styles, exportar como default o music e colocar um returnzinho aqui. Agora no music, para a gente fazer a mesma ideia, como o music também pode ter muitas informações, em vez de a gente usar uma view, nós vamos usar a scroll view também. Então aqui eu vou importar a scroll view do React Native, não é daqui. E aqui eu vou
fazer o export default function. E aqui eu vou fazer o scroll view, passando como parâmetro, né, o nomezinho padrão que a gente dá, que é o contain. Aqui na scroll view da música, ela também tem, no nosso Figma, por exemplo, o mesmo header, então eu vou importar o header aqui. E eu vou usar ele aqui embaixo. Ele não tem nenhum parâmetro. E para que a gente comece a ver as coisas que estamos mudando junto com a gente mexer com o código, vamos fazer o seguinte. Aqui eu vou ir lá em app.js, eu vou criar uma nova tela para música. E aqui nessa tela eu vou passar o nome music e importar o componente music. Desse jeito aqui. Desse jeito já é para eu conseguir entrar aqui. Então agora eu já estou no componente music. Para a gente testar eu vou criar um text. E aqui embaixo do header eu vou usar o text e escrever vários aspas para ficar bem grande, dá para ver. Então aqui, eu acho que deu para perceber que mudou. Já está funcionando a nossa página de música. Mesma coisa que a gente fez no artista, eu vou vir aqui e criar uma view. Dessa vez sem ser scroll. E aqui ela vai ser uma view com o nome de content também. Styles.content. Eu vou importar a view aqui. Dentro dessa view eu vou ter um image. Essa image ela vai ter dois parâmetros. O style, que vai ser o styles.image, e o source. Já pensando em menos trabalho para quando a gente ligar com a nossa API, esse source ele vai vir da API como um texto, né, como uma string. Só que para a gente poder usar o texto aqui, a gente vai precisar transformar ela em uma imagem da string. Então eu vou vir aqui e eu vou usar o RI. Só que em vez de eu passar da mesma forma que eu sempre fazia, colocando um link aqui, o que nós podemos fazer? Seria mais interessante, já pensando na hora de ligar com a API, em vez de eu fazer isso daqui, eu crio um objeto padrão e eu forneço esses dados como objeto, né, como estado, para trabalhar. Que fica tipo, muito mais fácil de usar quando formos trabalhar com a nossa API, porque os dados vão vir no mesmo formato. Então a gente já poupa trabalho de ter que refazer essa parte aqui. Então, para criar o nosso estado, eu vou vir aqui e importar o useState. Aqui eu vou chamar o const. Eu vou criar uma nova constante e vai ser o musicData, set musicData. E eles vão receber, desestruturando, né, como array, o useState, que vai ser o seguinte. Aqui no useState, a gente geralmente passa o valor padrão. Então, por exemplo, se isso daqui fosse booleano, eu passaria false. Se fosse inteiro, eu passaria um valor inteiro. E se fosse string, se fosse texto, eu passaria com aspas. Deu para entender essa parte? Então aqui, em vez de eu passar um texto, eu vou passar um objeto, que é o valor padrão que a gente vai ter. Vai ser um objeto padrão. Então, aqui eu vou passar as propriedades name, que vai ser nome da música. São valores padrão, só para a gente deixar preenchido. Então, o artist, que vai ser o nome do artista. Um image, que vai ser a imagem padrão. Então, aí, nesse caso, eu vou colocar essa imagem aqui. O link é bem feio, mas ele redireciona para uma imagem de não tem imagem. Então, fica bom na hora de usar, mas o link ali ficou bem feio. Aqui eu vou pôr descrição da música. Eita, tá difícil esse vídeo. Descrição da música. E aqui eu vou ter, já pensando na hora de tocar a música, né? Vamos ter um vídeo ID, um rating que a gente vai aprender a calcular na aula que vem, usando os valores que a API nos dá de likes e dislikes que aquela música teve.
um rating color, que vai ser uma cor que a gente vai dar dependendo da nota de avaliação que essa banda teve, e uma duração, que vai ser a duração que essa música vai ter. Então eu venho aqui e 3,49, que é um valor padrão qualquer, minutos. Até aqui belezinha, e ele tá dando unspec token porque eu não passei nada aqui. O que vamos fazer agora? Nós vamos usar, então aqui eu vou usar o music data.image e já vai resolver o nosso problema. Eu tenho que importar o image aqui. Eu tenho que importar o componente image. Agora que eu importei, ele vai dar um refresh aqui, só um momento. Agora que ele deu o refresh pra gente, ele já recarregou o projeto. Eu posso vir aqui na nossa música e ele não está mostrando nada. Por quê? Como nós estamos usando o Styles Image, ele está tentando puxar algum estilo, só que a gente não define um tamanho para essa imagem. Então ele não vai mostrar nada. Então eu vou dar sequência e depois a gente volta fazendo o estilo de todo mundo, como a gente sempre fez, que eu acho que fica muito mais fácil de ir entendendo conceitos. Então aqui eu vou chamar o Touchable Opacity. Ele não fez. Ele fez o auto import para mim, beleza. E aqui no Touchable Opacity eu vou ter o Material Icons, então eu tenho que vir aqui em cima e importar Material Icons from o @expo /vector icons. Então eu vou importar desse lugar aqui que ele tem os vetores de ícones. O Material Icons eu acho que é o mais fácil e o mais completinho, na minha opinião. E aqui eu vou fazer aquela mesma lógica. Esse Touchable Opacity ele vai ser o nosso botão de play. Como que a gente vai saber se a música está tocando ou não está tocando? Através do estado, porque ele pode ser renderizado novamente no código. Porém, para a gente poder trabalhar isso, vamos ter que criar o nosso estado. Então eu vou vir aqui, em cima do Music Data, porque eu acho que vai ficar mais fácil de ler, senão tem que ler um monte de linha. E aqui, eu vou criar o seguinte estado. Explain e o set explain. Aqui eu vou fazer um use state e o valor padrão, para ele estar tocando ou não está tocando, eu vou passar o valor padrão como false. Com o nosso estado criado, podemos vir aqui em name e fazer uma lógica, para a gente poder colocar o nosso código. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, name igual display. Então, se estiver tocando, eu vou mostrar o botão para pausar. E se não estiver tocando, quer dizer, se o display for falso, eu vou mostrar o botão para ele começar a tocar. Então, play icon, play arrow. Aqui eu vou passar um size de 64 e um color de FFF para ele pôr o texto em branco pra gente. O texto não, né? O ícone. Aqui a gente já tem o ícone, mas ele ainda não está fazendo nada. Por quê? Porque no press do botão, nós temos que passar a propriedade para trocar esse valor. Então, aqui no Touchable Opacity, eu vou fazer o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser pôr um style, que vai ser o styles.playbtn. O Active Opacity, para ele só descer para 0.8, que eu acho que é um valor muito legal. Dá para ver que foi clicado, mas também não fica muito agressivo. E o OnPress. Agora, eu não sei se vocês conhecem uma coisa chamada Arrow Function. Vocês já ouviram falar disso em JavaScript? Arrow Function? Beleza, então se vocês já ouviram falar, vai ser bem tranquilinho de entender. Arrow Function é basicamente uma função, em vez de eu vir aqui em cima e fazer function, trocar, igual eu fiz antigamente, né? Change display status, em vez de eu fazer isso daqui, e aí aqui dentro eu colocaria o set display e eu invertia o status que está tocando. Em vez de eu fazer isso daqui, eu posso fazer uma arrow function, que é basicamente declarar uma função seta, quando eu não preciso, por exemplo, dar um nome para ela. Então eu posso vir aqui e criar uma função. Então isso daqui é uma função, da mesma forma que eu tenho aqui. E eu posso passar aqui na frente
no corpo da função, usando o mesmo jogo de chaves. Eu passo o setDisplay dessa mesma forma e notDisplay do mesmo jeito que eu fazia aqui. Então eu vou salvar isso daqui, tirar essa funçãozinha aqui e deixar essa arrow function que quando esse botão for apertado, ele vai chamar e trocar o, o displaying function. Então ele vai trocar o estado que o nosso botão tá. Aí, agora com o nosso botão criado, vamos continuar criando as coisas que precisamos. Então vamos criar uma view. Essa view, ela vai ser a title view, então ela vai ser a view que vai conter o title. Aqui eu vou pôr view. O style dela vai ser um ponto .info, que vai ser as informações da música. E aqui dentro do info, eu vou ter os seguintes elementos. O primeiro vai ser um text. Deixa eu ver se está importado. Tá, está importado o text. E esse text ele vai ter o style, music, styles, ponto .music. E aqui, como a gente já criamos nosso objeto padrão, aqui eu posso vir aqui e fazer music data.name. Então eu vou pôr o nome da música aqui. Essa mesma lógica eu vou copiar para baixo, só que dessa vez eu vou mostrar o rating, que vai ser a avaliação que essa música tem. Porém, se a gente perceber aqui, eu tenho uma cor para cada rating que a gente tem. Então eu vou criar uma lógica depois, na próxima aula, que vai calcular para a gente esse rating e vai devolver qual vai ser a cor que esse rating vai ter. Então, lembrando lá da primeira aula, quando eu precisava passar uma variável, por exemplo, styles.rating aqui, só que eu ainda precisava passar para ele uma estilização fixa da página, eu tinha que passar um array, onde uma dessas posições desse array vai ser a variável que eu quero, e a outra vai ser o objeto com a estilização fixa que eu quero. Então vai ser color, e aqui eu pego o musicdata.ratingColor. Desse jeitinho aqui. Então, como aqui o rating color ele é white, ele passou aqui e pegou a cor white. Agora, saindo da primeira view info, eu vou criar outra view info. Style igual styles info. E dentro dessa view, eu vou criar dois textos também. O primeiro vai ser o artist. Então eu venho aqui, passo music data.artist. Artist, assim. E aí aqui eu passo o music data.duration. Aí eu tenho que criar um style igual styles.duration. Por que eu fiz dessa forma? O music, quer dizer, o nome da música e o rating, a nota, eles vão ficar na mesma linha. Então, por isso que eles estão na mesma view. E o título, o nome do artista e a duração vão ficar na outra linha. Por isso que eles também estão na mesma view, só que separando da view de cima. Por isso que eu uso duas views. Depois disso, eu vou criar outra view aqui embaixo. E essa view, ela terá o seguinte código. Um style, desk view, porque ela vai ser a nossa view que vai conter a descrição. Só que ela não vai conter a descrição em si, ela vai conter o texto, que é o desk title. Por quê? Nós precisamos separar esse texto, que vai ser o título, então vai ser aquele textinho que mostra lá descrição. A gente tem que separar ele do resto. Por quê? Esse texto aqui, ó, descrição. Nós temos que separar ele do resto, porque senão ele vai puxar a formatação ele vai puxar a formatação de espaço e não vai ficar muito legal. A gente quer deixar separado os blocos de código do nosso projetinho. E por último, temos aqui um text. Nós não precisamos de uma view para ele, porque ele vai ficar separado lá no fim. E ele vai ser o styles.desk. Esse style.desk, ele vai ser a descrição que vamos ter. Então, description. Aqui embaixo. Agora, já temos todos os elementos. Só que ainda precisamos estilizá-los, porque eles estão bem feitos. Então aqui, eu vou vir e passar os styles que ele vai ter. Então, container,
flex zoom para ele preencher a tela toda. Aí eu vou ter o content, que vai ser a nossa view content. Eu vou passar as seguintes informações. Padding horizontal de 20, então ele vai dar vai pegar a view, vai colocar um espaço para cada lado, para não deixar as coisas descoladas na tela. Um align items center, para ele centralizar as coisas na vertical. Um justify content flex start, para ele alinhar as coisas no começo, aqui na questão horizontal. E um margin top de 30, para ele separar essa view daqui de cima. Agora precisamos fazer a imagem aparecer. Então vamos vir aqui e passar um width de 300, junto com height de 300 e um border radius de 8. E aí aqui temos a nossa imagem, que é a sem imagem. Aqui vamos criar o nosso play btn, que vai ter um width de 80, um height de 80, um border radius de 40, para ele ser bem redondinho mesmo, um background color de hashtag 333, que ele vai ser um cinza escuro. Se eu salvar já dá para ver mais ou menos. E aí a gente vai alinhar ele no centro, tanto na vertical quanto na horizontal. Então, justify content, center, e um margin vertical de 15. Então ele vai separar o botão 15 para cima e 15 para baixo. E aí já temos algo assim, que já está ficando mais parecido com o que a gente já tinha projetado. Aqui vamos criar a nossa title view, passando o width de 100%, o justify content space between, então ele vai dar um espaço separando todo mundo, então ele vai colar um para cima e um para baixo e vai espaçar todo mundo. Aí aqui eu vou ter o info, o nosso info, ele vai ter o flex direction row, então cada linha, então aqueles elementos que estão, que eu disse que estão na mesma linha, o título e o rating, eles vão ficar na mesma linha, e esses dois também vão ficar na mesma linha, só que eles não vão ficar os quatro na mesma linha, porque eles estão em views diferentes. Então, a primeira view info vai ficar numa linha, e a segunda view info vai ficar na linha de baixo. E aí eu vou passar o flag direction row para eles ficarem em linhas. Um align items center, para eles ficarem alinhados na vertical no centro. E um justify content space between, para ele dar um espaço no meio dos dois elementos. Então ele vai colocar um para lá e um para cá. Agora precisamos utilizar o título da música, então music. Vamos passar o font family dela como Quicksand 700 bold. Font size de 32. Line height também de 32. E um color, hashtag FFF, para ele ser um texto branco. Desse jeito aqui. Agora vamos estilizar o nome do artista, artist, com um color mais exótico, digamos assim. Vai ser D0, D0, D0. Para ele não ser tão branco, para ficar tudo a mesma cor, mas também não ser preto, para não dar para enxergar. Então, agora eu vou passar a fonte, que sempre pode ser regular, que é a fonte padrão que a gente usa. E um font size de 18, para o nome do autor ele não ser maior que o título da música. Então aqui embaixo eu vou passar o rating, então é a formatação que o rating vai ter. Ele vai ter um font size de 24, um font family um font family Bangui, para ele ser aquela letra mais forte, regular, e o line height dele, juntamente com o line height dele vai ser a mesma coisa que o font size, que é 24, e o color vai ser FFF. Então agora aqui já temos o nosso rating também feito. A próxima coisa é o duration, que é um font size 18, um font family
padrão, né? Quicksand regular. Quicksand 400 regular. Um color. Hashtag FFF. Aí temos a nossa desk view, que é a view que tem o título, descrição, né? Ela vai ter um width de 100% para preencher toda a largura da tela. Um Flex Direction Row, para ele alinhar os itens em linha. Um Justify Content Flex Start. Aí agora aqui já temos a separação do texto e descrição. Só que ele ainda não está estilizado o texto em si. Então vamos lá. Desk Title. Vamos colocar uma margem top para ele separar do texto de cima, de 30. Um Color. Hashtag FFF, para ele ser branco. Um Font Family Quicksand 700, para ele dar uma diferenciada do texto padrão. E o Line Height, juntamente com o Font Size de 18. E agora, o último estilo que vamos passar aqui é o Desk, que vai ser o texto da descrição em si. Ela é um hashtag D0, 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 um Font Family Quicksand regular, Quicksand 400 regular, um margem bottom de 10. Então, dessa forma aqui, vamos ver como ficou. E ficou bem parecido. Então, temos aqui o nome da música, o rating. No caso, a gente colocou o texto branco porque não é é o rate padrão, então não vai ter um cálculo ainda. Aqui, Coldplay era o nome do artista, a duração da música e a descrição, que no caso não temos, então por isso que está aqui descrição da música só. Dessa forma, a gente, digamos, acabou de criar a página música, a interface. Só que para a gente, digamos, começar a ter um gostinho do que vai ser a aplicação no final, vamos usar o iframe. Então, vamos importar agora o iframe. Então, eu vou vir aqui pegar o comando. E vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, parar o servidor. E vamos instalar duas coisas. A primeira é instalar o React Native YouTube iframe. Mandei errado aí, foi com um colchete. E o React Native WebView. Esses dois elementos, eles vão servir para uma coisa. Eles vão poder fazer a gente vai poder abrir vídeos do YouTube dentro da nossa aplicação. Então aqui eu vou dar um yarn start de novo para voltar no meu servidor. Eu vou rodar no meu emulador. Aqui, ele já leu, eu acho. Eu vou esperar ali ele terminar de rodar. Eu vou vir aqui, servidor, jogar para cá. Aqui, eu vou reiniciar a aplicação para ter certeza que ele não pegou nenhum restinho do projeto que estava antes. Acho que eu entrei errado, eu entrei em túnel, ele não está em túnel. Vou entrar em LAN mesmo, por eu estar no emulador. Entrar aqui no Músicas para a gente ver. E aqui tem nossa telinha. O que vamos fazer agora? Vamos importar o nosso YouTube Player. Então, import YouTube é default, então é YouTube assim. YouTube Player. Eita. YouTube Player. From React Native YouTube iframe. Tá, é isso daqui. E aí aqui, fora da view content, eu vou criar o YouTube Player e passar como parâmetro para ele o seguinte, o height, que a gente quer, que vai ser um height de 200. Nesse caso aqui, nós usamos o igual, diferente das outras propriedades que a gente estava passando com o dois pontinhos, tem que tomar cuidado com isso.
o play, que vai ser se é para tocar ou não. Aqui a gente já pode usar o nosso estado display, então se o botão estiver ativado, ele toca, se o botão estiver desativado, ele não toca, então já fica prontinho, digamos assim. E a propriedade Video ID. Como a gente já está aqui na Music, eu posso vir aqui e utilizar o Video ID. No caso, eu não coloquei aqui um Video ID qualquer, mas eu vou pegar esse daqui, que se eu não me engano é da própria música In My Place, que é o exemplo que eu estava dando. E eu posso usar o Video ID aqui, posso passar Music Data, ponto, Video ID. Então eu vou pegar o Video ID. E aí, ele vai reiniciar aqui. Eu vou voltar ao aplicativo. E eu posso pôr para tocar. Vamos ver. E aqui tá funcionando. No caso, ele abriu o vídeo aqui embaixo. Nossa, calma aí, deixa eu baixar. Ai, para. Aí, no caso, ele abriu o vídeo aqui embaixo do jeito que a gente estava pensando em fazer com o aplicativozinho. Então, ele abriu o vídeo ali pra gente. O que a gente pode fazer agora? Se eu voltar aqui de página, pode ser que aconteça do aplicativo crashar. Então, para a gente evitar isso, aqui na app.js, eu venho na screen e eu faço o seguinte: eu vou passar como opção, então na hora que ele chamar essa página, eu vou passar como options o seguinte: animation enable como false. Então eu vou falar que quando eu chamar essa página music, eu não posso usar animação. Então eu vou chamar aqui e ele vai chamar, digamos, seco. Ele não vai ter essa animação de abrir a página e fechar, ele vai chamar seco a página para evitar esse problema. E aí ele abre lá no fim o vídeo pra gente. Dessa forma a gente conseguiu fazer as nossas telas. Eu até esqueci de fazer no controle aqui no Notion, mas nós criamos a tela home, geramos a rota no app.js, nós fizemos o componente wrapper, fizemos o componente header, a tela e a rota do artist, a tela e a rotinha para abrir a página music, e a conexão com a API vai ficar para a próxima semana, porque o nosso tempo hoje acabou. Então, muito obrigado pela presença de todos nesse segundo dia da nossa oficina. E semana que vem nos encontramos para finalizar a nossa aplicação fazendo uso de uma API. Tenha uma boa semana e tchau.